Por que eu estou fazendo isso? Sabe o que é um grande dia hoje? Hoje é feriado. Feriado. É feriado, né? Não? Ontem. A minha vida é feriado todo dia, mas eu confundo esses negócios, porque eu vejo a cidade mais calma, parece que é feriado. Você vai começar a fazer perguntas do seguinte: as pessoas que vocês estão andando estão fazendo vocês crescerem? Sim ou não? Responde ela. Vai ter que deixar elas. É difícil demais, meu amigo de infância. Então, seu amigo de infância é da infância. Sai da infância, cresce, velho. Só de você crescer, acabou a amizade de infância. A amizade de infância é linda, maravilhosa, mas se você sair da fase infantil, não vai servir mais. Véio. O Marçal quer que a gente desconecte das pessoas. Eu não. É a pergunta que você tem que fazer para você mesmo, senão você não vai crescer. Ué. Anota aí, o problema do sábio. Ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele vai tacar outra pergunta em você. Marçal, é sério? Sério. E a conversa de dois sábios? Aí quando dois sábios se encontram, aí é meia resposta com outra pergunta. Sempre termina com pergunta. Pablo, que hora que a conversa acaba? Quando a intenção é descoberta, quando a pressão do interlocutor é transmitida. Curta a vida como se fosse a única que você tem, porque parece que as pessoas vivem como se tivesse 5 ou 10 vidas. Aí eu falei para eles, agora vamos lembrar dos melhores momentos da Raia. Eu tenho minhas lembranças particulares com ela. Ela pegando sandália de hóspede no resort, entrando dentro do lago e nunca mais voltou com a sandália. Eu vi ela pegar bife no prato de hóspede no resort. Ou seja, ela era demais. Tanto é que eu pedi para enterrar ela lá no resort, que é o lugar que ela mais gostava. E aí nós vamos plantar junto agora um IP amarelo para representar ela e está tudo certo. Mas lembra de uma coisa? Cadê as perguntas que precisam ser feitas? Aí eu fiz perguntas para ele, só pergunta. Papai fez de tudo que tinha que fazer? Porque ela estava com câncer, estava fazendo um tratamento pesado. Papai fez de tudo? Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo, mas o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. O que eu mais conheço é gente honesta, gente boa e gente que não dá certo. Tudo junto. Acorda cedo. Faz tudo que tem que ser feito, é uma maravilha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, faz não sei o quê, e não prospera. Por quê? Porque ainda falta fazer algumas perguntas. Quando uma pessoa ela é só religiosa, ela faz tudo na vida dela, ela para até de fazer perguntas, que ela aprende as respostas. Por exemplo, a pessoa está doente, aí uma pessoa religiosa fala assim, é Deus pesa na mão. Por que você não faz pergunta? Quando começou a doença? Por que começou a doença? Anota aí, o problema do sábio. Ele não vai responder nenhuma pergunta. Ele vai tacar outra pergunta em você. Marçal, é sério? Sério. E a conversa de dois sábios? Aí quando dois sábios se encontram, aí é meia resposta com outra pergunta. Sempre termina com pergunta. Pablo, que hora que a conversa acaba? Quando a intenção é descoberta, quando a pressão do interlocutor é transmitida. Curta a vida como se fosse a única que você tem, porque parece que as pessoas vivem como se tivesse 5 ou 10 vidas. Aí eu falei para eles, agora vamos lembrar dos melhores momentos da Raia. Eu tenho minhas lembranças particulares com ela. Ela pegando sandália de hóspede no resort, entrando dentro do lago e nunca mais voltou com a sandália. Eu vi ela pegar bife no prato de hóspede no resort. Ou seja, ela era demais. Tanto é que eu pedi para enterrar ela lá no resort, que é o lugar que ela mais gostava. E aí nós vamos plantar junto agora um IP amarelo para representar ela e está tudo certo. Mas lembra de uma coisa? Cadê as perguntas que precisam ser feitas? Aí eu fiz perguntas para ele, só pergunta. Papai fez de tudo que tinha que fazer? Porque ela estava com câncer, estava fazendo um tratamento pesado. Papai fez de tudo? Às vezes você não consegue fazer algo, aí você pergunta para si mesmo, mas o que foi que aconteceu comigo que eu não consigo sair daqui? Aí você tem que ir atrás para descobrir a causa. O que eu mais conheço é gente honesta, gente boa e gente que não dá certo. Tudo junto. Acorda cedo. Faz tudo que tem que ser feito, é uma maravilha, lê a Bíblia, ora, faz jejum, faz não sei o quê, e não prospera. Por quê? Porque ainda falta fazer algumas perguntas. Quando uma pessoa ela é só religiosa, ela faz tudo na vida dela, ela para até de fazer perguntas, que ela aprende as respostas. Por exemplo, a pessoa está doente, aí uma pessoa religiosa fala assim, é Deus pesa na mão. Por que você não faz pergunta? Quando começou a doença? Por que começou a doença?